E ontem, terça-feira, tivemos mais uma grande perda do mundo da música. Ozzy Osbourne, lendário vocalista do Black Sabbath e uma das figuras mais marcantes da história do rock, faleceu na manhã desta terça-feira, 22 de julho, aos 76 anos. A notícia foi confirmada por sua família por meio de um comunicado oficial, que dizia: com mais tristeza do que meras palavras podem expressar, temos de reportar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu nesta manhã. Ele estava com a família e cercado de amor. Eu vou te contar tudinho, mas antes, se inscreve aqui no Treta VIP para fortalecer a comunidade, galera. Curte o vídeo e compartilha para mais gente. Gratidão. Agora sim, bora pro vídeo. Desde 2020, Ozzy enfrentava um mal de Parkinson, doença que já apresentava sinais desde 1993, quando começaram os primeiros tremores. Nos últimos meses, sua saúde estava bastante debilitada e ele já não conseguia andar sem ajuda. Sua última aparição pública aconteceu em 5 de julho, durante um show em Birmingham. Sentado durante a apresentação, Ozzy emocionou os fãs em uma noite marcada por despedidas. O evento, intitulado Back to the Beginning, aconteceu no Villa Park, reunindo a formação original do Black Sabbath e contando com participações de grandes nomes do rock metal como Metallica, Slayer, Pantera e Mastodon. A apresentação, transmitida por pay-per-view, arrecadou cerca de 200 milhões de dólares, tornando-se o show beneficente mais rentável da história. Toda a receita foi destinada a hospitais infantis da cidade natal de Ozzy, Birmingham, e à Fundação Cure Parkinson's. Nascido como John Michael Osborne em 3 de dezembro de 1948, embora algumas fontes indiquem 1949, em Birmingham, Inglaterra, Ozzy iniciou sua carreira com o Black Sabbath em 1968, ao lado de Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward. A banda transformou o cenário do rock no início da década de 1970, com seus riffs pesados e letras obscuras, lançando clássicos como Paranoid, Iron Man e War Pigs. Em 1979, Ozzy deixou o Black Sabbath em meio a problemas com drogas, mas reinventou sua carreira em um bem-sucedido projeto solo. Seu álbum de estreia, Blizzard of Oz, lançado em 1980, foi um sucesso absoluto. Ao longo da carreira solo, lançou 13 álbuns e vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo. Além da música, Ozzy também ganhou notoriedade ao protagonizar, junto com sua família, o reality show The Osbournes, exibido entre 2002 e 2005. A série apresentou ao público um lado mais cotidiano e irreverente do roqueiro, conquistando uma nova geração de fãs. Conhecido por seu comportamento excêntrico e episódios controversos, como o famoso momento em que mordeu a cabeça de um morcego durante um show em 1982, Ozzy sempre foi uma figura que desafiava rótulos. Ao mesmo tempo em que simbolizava a rebeldia do heavy metal, também era visto como uma pessoa afetuosa, engraçada e genuína fora dos palcos. Ozzy deixa sua esposa Sharon e 6 filhos, Amy, Kelly e Jack, frutos do casamento atual, além de Jessica, Louis e o enteado Elliot, de relacionamentos anteriores. Também deixa netos e uma legião de fãs espalhada pelo mundo. Sua morte representa o fim de uma era no rock e no heavy metal. Com sua voz inconfundível, carisma marcante e trajetória repleta de superações, Ozzy Osbourne se eterniza como uma das maiores lendas da música mundial. Com certeza fará muita falta. Descanse em paz. Agora uma notícia boa para animar a semana. O empresário Alexandre Correia foi condenado pela Justiça de São Paulo a 1 ano de prisão em regime aberto por ter agredido sua ex-esposa, a apresentadora Ana Hickman. A sentença foi proferida na terça-feira, 22 de julho de 2025, pela juíza Andréa Ribeiro Borges, da Primeira Vara Criminal de Violência Doméstica. Além da pena privativa de liberdade, Correia também foi condenado ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$10 mil. O tribunal manteve em vigor medidas protetivas que impedem o empresário de se aproximar de Ana Hickman e de seus familiares sem prazo determinado.
O cumprimento da pena em regime aberto exige que o condenado não se ausente da comarca por mais de 10 dias sem autorização judicial, não mantenha qualquer tipo de contato com a vítima e informe previamente qualquer mudança de endereço. Após o anúncio da sentença, Ana Hickman declarou sentir alívio e afirmou que a justiça foi feita. Segundo ela, a agressão não foi um episódio isolado, mas parte de um histórico de comportamento opressor por parte de Correia. A apresentadora disse que ainda sente medo do ex-marido e considera essencial que as medidas protetivas continuem em vigor. Em resposta, Alexandre Correia publicou um vídeo nas redes sociais no qual aparece emocionado e chorando. Ele negou as acusações de agressão, mas declarou que respeita a decisão da justiça, embora pretenda recorrer da sentença. Durante o desabafo, afirmou que o processo tem prejudicado sua vida pessoal e financeira, alegando que ainda não recebeu sua parte da partilha de bens e que várias pessoas dependem dele. O caso ganhou grande repercussão nacional e reacendeu o debate sobre violência doméstica, especialmente no contexto de relacionamentos com figuras públicas. A condenação representa um importante marco jurídico e simbólico em defesa das mulheres que sofrem esse tipo de violência. Já estava na hora, né, meu povo? Como dizia nossa avó, justiça Fala, pessoal, tarda, mas não falha. Né? Então, sem muitos rodeios, eu respondia por 2 crimes. O primeiro crime contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, em relação ao meu filho. Graças a Deus eu morria de medo, isso era uma coisa que muito me envergonhava. Fui 100% absolvido. E do crime de lesão corporal, infelizmente eu não fui, mas recebi a pena mínima, que é 1 ano de reclusão em regime aberto. Em síntese, eu não serei preso. Vale aqui ressaltar toda a competência e devoção do meu advogado, o Dr. Thiago Banning, no caso. Sem a expertise dele, realmente os resultados seriam infinitamente devastadores. Respeitamos a decisão do judiciário, mas não concordamos, por isso vamos recorrer. Mesmo porque, se eu tivesse uma câmera em casa, eu estava absolvido. E eu não a tinha. Isso tudo é muito perturbador. Hoje são 611 dias de agonia. Eu aqui luto pela minha sobrevivência. Até agora, o óbvio não aconteceu, que era a minha partilha de bens. Eu recebi aquilo que me é devido. Então eu não posso ficar aqui fazendo o papel de vítima, né? Ficar com mimimi, com chororô, porque eu preciso sobreviver e existem pessoas que dependem de mim. A começar 2 idosos, de 83 e 80 anos. Eu, apesar de ter ficado decepcionado, porque eu acreditava na minha absolvição, eu acredito na minha absolvição, né, ainda, isso deixa a gente um pouco balançado. Mas é aquela história, né, sacode, levanta a poeira e dá a volta por cima. Eu não vou parar, eu não vou desistir. E não o suficiente a competência do meu advogado, a mão de Deus, eu tenho vocês. E isso só eu tenho, que moram aqui. Eu queria muito que as coisas fossem diferentes. Eu queria muito viver em paz. Mas isso faz parte de uma luta, né? A gente não pode renegar a luta. E Deus não vai dar nenhuma cruz que eu não possa carregar. É isso aí. Obrigado a todos por tudo e por tanto. E vamos aí ao recurso. Fiquem com Deus e boa noite. E quando a gente pensa que já viu de tudo no mundo dos famosos, surge mais uma reviravolta que pega todo mundo de surpresa. Depois de semanas cercado por polêmicas e investigações, um dos nomes mais comentados da cena do rap brasileiro decidiu quebrar o silêncio e se entregar. Mas ele garante, não sou bandido. Agora, a pergunta que não quer calar é, o que realmente aconteceu com Oruan? Quero você só pra mim. Tá toda com dinheiro que te tem. O rapper Oruan, nome artístico de Mauro Davi Nepomuceno dos Santos, se entregou voluntariamente à Polícia do Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira, 22 de julho de 2025. Ele estava acompanhado da mãe e da namorada no momento em que se apresentou às autoridades após ter a prisão preventiva decretada pela Justiça. Pouco antes da entrega, Oruan publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que iria se entregar e que não era bandido. Então, emocionado, o cantor declarou que pretende provar sua inocência por meio da música, pedindo desculpas e agradecendo aos fãs pelo apoio. Errei, mas vou dar a volta por cima e mostrar quem eu sou de verdade, afirmou.
A decisão da Justiça está relacionada a uma ocorrência registrada na madrugada do dia anterior, quando policiais tentaram cumprir um mandado na residência de Oruan, localizada no bairro do Joá, zona oeste do Rio. De acordo com a investigação, o cantor teria tentado impedir a prisão de um menor acusado de envolvimento com roubo de veículos. Além disso, ele teria arremessado pedras contra os agentes e feito ameaças verbais. Oruan foi indiciado por crimes como tráfico e associação para o tráfico de drogas, resistência, desacato, dano ao patrimônio público, ameaça e lesão corporal. As autoridades também investigam a suposta ligação entre o menor protegido por Oruan e grupos criminosos da região, já que há indícios de que o jovem atuava como segurança de traficantes. A defesa do cantor ainda não se pronunciou oficialmente, mas fontes próximas ao artista indicam que ele pretende recorrer da decisão e colaborar com as investigações. O processo segue em segredo de justiça e medidas protetivas estão sendo adotadas para garantir a segurança durante o andamento do caso. Nas redes sociais, o vídeo de Oruan repercutiu intensamente entre fãs e críticos. Muitos saíram em defesa do artista, enquanto outros cobraram esclarecimentos sobre os acontecimentos. O caso lança luz sobre os desafios enfrentados por artistas que crescem em meio a realidades complexas e reforça a discussão sobre a responsabilidade pública de figuras influentes. Agora, sob custódia, Oruan aguarda os próximos desdobramentos legais. Ele reafirma que sua trajetória será marcada pela superação e que pretende usar a música como caminho para reescrever sua história. Meu povo, agora, mudando de assunto, sabe aquele casal que a gente tinha esperanças que iam voltar? Pois é, parece que a gente estava enganado. Agora não tem mais volta. Graciane Barbosa deu entrada no divórcio oficial de Belo. Sim, isso mesmo. Vem comigo que eu vou te contar tudinho. Depois de um ano separados e muitos rumores, Graciane Barbosa finalmente oficializou o divórcio do cantor Belo. O pedido foi protocolado no dia 18 de julho, no Rio de Janeiro, encerrando de vez uma história que começou lá atrás, em 2007, e que virou referência de casal forte e apaixonado para muita gente. Apesar da separação já ser pública há um tempo, o que chamou atenção foi o tom da ação judicial. Graciane pediu o divórcio sem querer nenhum valor financeiro. Ela estipulou um valor simbólico de apenas R$1.000, como quem diz, não quero nada, só quero seguir em paz. Belo, inclusive, já não mora mais na mansão que dividiam na Barra da Tijuca. Graciane continuou lá, vivendo a nova fase da vida com a mesma força que sempre demonstrou. Eles se casaram oficialmente em 2012, depois de 5 anos juntos, e durante muito tempo foram sinônimo de cumplicidade, superação e parceria. Ela sempre firme, dedicada ao estilo de vida fitness. Ele tentando se manter na música mesmo diante das dificuldades. E a gente aqui do lado de fora, torcendo por eles como se fossem nossos. A separação foi anunciada no ano passado. E, mesmo com tudo isso, o respeito entre eles ficou visível. Inclusive, quando Graciane participou do BBB, Belo fez questão de demonstrar apoio, carinho e maturidade diante da exposição. Nada de barraco, nada de drama, só silêncio, respeito e agora um encerramento digno. Segundo pessoas próximas, Graciane quis resolver tudo da forma mais leve possível, sem disputa, sem mágoa exposta. E isso fala muito sobre ela, né? Sobre como ela lida com a dor, com elegância, mas também com força. Ela mesma já disse que ainda tem carinho por Belo, mas entende que os ciclos precisam ser encerrados e que agora é hora de olhar para frente. É um momento triste? Com certeza, mas também é libertador. Porque às vezes o amor continua, só que a vida segue em caminhos diferentes. E reconhecer isso exige muita coragem. E já que decidiram assim, que sejam felizes, não é verdade?